Meus amores, espero que esteja tudo bem com todos, em suas casas, com suas famílias. Antes de iniciarmos a nossa palestra, a nossa conversa, nós vamos pedir a Jesus e a Maria de Nazaré que nos envolva em muita luz, em muita proteção, afastando de nós todos, todo o mal, toda energia negativa. Pedir a sustentação necessária aos mentores, para que a gente possa aproveitar ao máximo os ensinamentos nesta lição e que eles nos ajudem a colocar em prática e que afastem de nós toda energia negativa, todo o mal, tudo que pudesse prejudicar o nosso aprendizado. Vale a pena lembrar, como sempre fazemos, que às quartas-feiras as nossas palestras são ao vivo, são presenciais, no nosso centro, lá na Rua São Macário, 107, na Vila Madalena. E às sextas-feiras a nossa palestra é gravada. De qualquer forma, as duas palestras estão gravadas e ficam à disposição no YouTube, no nosso canal do Sercom, Centro Espírita Reencontro com o Mestre, para que a gente possa assisti-las no momento que for mais adequado para cada um de nós. Às quartas-feiras, nós falamos a respeito do livro Palavras de Vida Eterna. E às sextas-feiras, no livro Caminho, Verdade e Vida. Ambos os livros escritos por Emmanuel, ditados por Emmanuel, e que chegam até nós através da mediunidade maravilhosa de Francisco Cândido Xavier. Hoje, então, nós vamos falar a respeito da lição 69 do livro Caminho, Verdade e Vida. O título dessa lição é Comunicações. A cada lição, Emmanuel nos traz uma referência evangélica. E nessa lição, a referência é da primeira carta de João, capítulo 4, primeiro versículo. E nessa carta, João nos diz: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. João nos faz esse chamamento, esse alerta, para que a gente não acredite em todas as comunicações, em todas as pessoas, os trabalhadores, os espíritos que se comunicam, porque nem sempre são comunicações que nos trazem algum benefício. Geralmente são mistificadores, e nós vamos falar a respeito agora, porque com a divulgação, graças a Deus, cada vez mais crescente da nossa doutrina, da doutrina espírita, e dos ensinamentos maravilhosos da nossa doutrina, ensinamentos e auxílio aos espíritos encarnados e desencarnados, tem surgido muitos adeptos e trabalhadores em casas que se dizem espíritas. E, em virtude desta divulgação, desse crescimento da nossa doutrina, muitos trabalhadores
talvez nem sejam espíritas, e portanto não são evangelizados, e desconhecendo os princípios filosóficos e morais que norteiam a nossa doutrina, se tornam instrumentos de comunicações desprovidas de valor moral, ou contendo erros doutrinários e às vezes até erros de linguagem. Os erros de linguagem a gente poderia superar, mas os erros de valor moral, de conteúdo doutrinário, isso a gente precisa estar alerta, porque frequentemente são trabalhadores, que se dizem trabalhadores, envolvidos por espíritos que também não estão preparados para o trabalho. E como falamos, muitas vezes são até malfeitores, que trazem comunicações errôneas de propósito, para tumultuar. Em relação e por causa da nossa vaidade, esses malfeitores podem penetrar nos nossos templos, nos nossos centros, nos nossos sagrados locais de trabalho. Uma vez que esses aprendizes ignoraram a necessidade de estudo, de aprendizado, e aprender esse horizonte iluminado, maravilhoso das verdades eternas que nos ensinou Jesus, que nos ensinam os espíritos de luz, como Emmanuel, por exemplo. Também, devido à falta de estudo e de esclarecimento, muitas pessoas, ingenuamente, são levadas a acreditar que determinados espíritos, as pessoas acreditam que esses espíritos têm um conhecimento um pouquinho acima do nosso e começam a tratá-los como mentores, como se fossem mentores, porque eles sabem, eles não têm conhecimento da doutrina, é muito inócuo o conhecimento dos ensinamentos de Jesus, mas falam bem. Eles têm uma boa dicção, uma boa palavra. E muitos trabalhadores, até de boa vontade, querendo ajudar o centro em que trabalham, e julgando estar fazendo um bom trabalho, estar fazendo melhor, são incentivados por pessoas ansiosas por saber notícias de seus entes queridos e promovem a divulgação de comunicações sem nenhuma análise criteriosa. É louvável, é bonito. O ser humano, nós pretendermos a continuação dos laços afetivos, esses laços de amor que nos unem às pessoas que nos precederam, que foram antes de nós para o plano espiritual. Maravilhoso ainda ter esse desejo de saber a respeito das pessoas, de se comunicar com essas pessoas, mas é inaceitável. Não deveríamos pedir a um pai que já se foi, a mãe, irmão, para interferir nas nossas situações pessoais. Esses nossos queridos parentes, amigos, estão lá no plano espiritual, em outra situação, talvez estejam em fase de tratamento, de assistência, talvez estejam em escola, e nem sempre eles podem nos atender. E sofrem, porque eles estão percebendo que nós estamos pedindo ajuda e não podem nos ajudar. Então, esses trabalhadores, muitas vezes,
eles mistificam essa comunicação e enganam as pessoas numa situação emocional aflitiva. Uma outra situação também que devemos ficar alertas. Todas as vezes em que surjam anúncios de pretensas sessões de espiritismo ou de espiritualismo com entrada paga ou sugerindo algum tipo de pagamento, necessária se faz a cautela. Porque o pedido de pagamento e o próprio pagamento denota completo desconhecimento da nossa doutrina, da doutrina dos espíritos e da finalidade dessa doutrina de aperfeiçoamento. Disse Jesus: dai de graça o que de graça recebestes. Isso está em Mateus, capítulo 10, versículo 8. A mediunidade não é nossa. A mediunidade nós estamos como se fosse um usufruto. E qualquer deslize, essa mediunidade nos vai ser retirada. Então, é impossível se acreditar que o que está sendo feito para auxiliar seja cobrado. E vamos repetir o que Jesus disse: dai de graça o que de graça recebesse. Não devemos pagar absolutamente nada por algum auxílio que nos presta a doutrina espírita. Emmanuel nos diz que, em função do nosso estágio evolutivo, o estágio evolutivo em que se encontra a Terra, os problemas materiais ainda suplantam, superam, falam mais alto do que os interesses humanos e de evolução, os interesses evolutivos. Graças ao nosso personalismo, à vaidade, à prepotência, ao amor próprio, nós ainda pensamos mais na matéria do que na evolução espiritual. A condição inferior da individualidade espiritual do ser humano concorre para que o mais alto, o plano espiritual, encontre em nós, seres humanos, forte obstáculo à livre, plena e espontânea manifestação. Muitos espíritos se apresentaram como Cristo, como Maria, mãe de Jesus, e até como Deus. E aí a gente repete o que João nos diz: não creiais em todo espírito, mas provai que são espíritos de Deus. Porque muitas vezes a mistificação é do espírito, mas muitas vezes também é do trabalhador que finge estar recebendo alguma entidade na realidade. Está mistificando. João adverte: meus bem-amados, não acreditais em todo espírito, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Recomendou João para ficarmos atentos para quem fale, prestar atenção para quem está falando, porque é muito mais importante a essência do que está sendo dito do que, na realidade, as próprias palavras. Vamos nos prestar atenção na essência do que está sendo dito e não nas palavras bonitas, porque nós devemos ter certeza de que essa comunicação está vindo de Deus. E o Espiritismo, através das escolas, dos estudos, do aprendizado, das palestras,
nos oferece meios de reconhecer os bons espíritos, apontando os caracteres morais pelos quais se reconhecem os bons espíritos, porque nos trazem sempre ensinamento moral, nunca material. Vamos ficar atentos, então, a esse alerta de João. Ficar alertas para que espíritos não bem intencionados e trabalhadores, talvez desconhecendo a doutrina e muitas vezes também mal intencionados, nos levem a acreditar em comunicações que não são sérias. Muito obrigada pela atenção. Que Jesus nos abençoe. Que Maria de Nazaré estenda seu manto azul sobre nós. Que a nossa semana seja de luz, de paz, de amor. E que o manto azul de Maria de Nazaré seja estendido sobre o nosso planeta, tão necessitado agora de luz, de amor, neste preparo para uma nova era. E que Jesus permita que nós tenhamos condição de participar dessa nova era. Muito obrigada pela atenção. Um beijo para todos.